o que considerar para começar a investir. Olá, investidor! Eu sou a Simone, coordenadora de investimentos alta renda aqui da Necton, e eu tenho pela segunda vez a participação da Patrícia, que é especialista em investimentos aqui da corretora e uma das nossas assessoras da equipe alta renda. Paty, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer ter a sua participação aqui pela segunda vez. Na verdade, esse é o segundo vídeo de uma sequência. O primeiro, nós falamos a respeito de orçamento pessoal. E hoje a gente vai tratar a respeito de algumas caixinhas, né? Para você que está começando a investir, o que você deve levar em consideração para começar esse investimento, né? Não é simplesmente ter a facilidade de guardar e colocar esse recurso tudo num lugar. Paty, o que a gente realmente deve levar em consideração quando pretende começar a guardar aquele dinheirinho? O primeiro ponto, na verdade, é o que nós falamos no vídeo anterior, né? Fazer um orçamento pessoal para poder definir qual é a sobra dentro do mês, enfim, para que você possa iniciar aí a sua reserva. Na verdade, o primeiro investimento que você tem que pensar em fazer é reserva de emergência, tá? Porque se você não tiver uma reserva de emergência e começar a querer investir já para alguns objetivos mais de médio e longo prazo, se der qualquer dor de barriga, de repente perdeu o emprego, o carro quebrou, enfim, uma despesa médica, você vai acabar mexendo nesse investimento que você está levando para um outro objetivo. Então, é importante que a gente faça aí essa reserva de emergência, que é, na verdade, o primeiro investimento que você tem que se preocupar, ter um foco. Paty, e nessa reserva de emergência, então é nesse investimento que eu vou mexer quando eu tiver qualquer tipo de imprevisto. Sim. Deu um pepino e eu tenho que recorrer a um recurso, é nesse investimento que eu vou mexer. Então, digamos que essa seria a primeira caixinha, né, dessas três que a gente vai tratar. Isso. E quanto que eu devo levar em consideração, Paty? Eu recebo o meu salário, né, e como a gente vai separar ali em 3 caixinhas, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, nessa primeira caixinha eu devo me ater a qual percentual, por exemplo, do meu pagamento? Não tem um percentual específico. Aí depende muito do teu fluxo lá de caixa, como nós falamos no vídeo anterior. Qual é o seu objetivo aí, enfim. Mas o ideal é que você consiga acumular no mínimo 6 meses de renda mensal. Ah, legal. Para que você, no mínimo, tá? O ideal seriam 12 meses. Para que você possa ter essa reserva de emergência e com isso possa pensar já num segundo objetivo de investimento. Que aí já partiria então para essa segunda caixinha. Isso. Então, separei, né, todo mês do meu salário, né, um valorzinho, coloquei lá na minha caixinha que é a reserva de emergência, mas ainda sobrou um recurso que eu quero planejar para algum objetivo mais para frente. Sim. Então eu poderia colocar num outro lugar para um outro objetivo essa sobra. O ideal é que primeiro você monte essa reserva de emergência. Tá, então depois que você conseguir montar essa reserva de emergência, aí sim você vai partir para um segundo objetivo, que seria um objetivo aí de mais de médio e longo prazo, tá? Ah, legal. Então, no primeiro momento, o ideal seria que você montasse primeiro essa caixinha aí da reserva, tá? E essa reserva de emergência não é para você tirar e fazer compras, tá? Ah, tá. Eu quero comprar umas roupas, isso não é reserva de emergência. Acho que até o próprio nome já diz, é emergência. Exato. Né? Então a gente só vai mexer lá em alguma emergência. Exato, em algum imprevisto financeiro, enfim, sei lá, quebrou alguma coisa dentro de casa e você vai ter que substituir de qualquer jeito. Vai lá na caixinha de reserva de emergência, porque se você não tiver essa caixinha, não adianta você partir para um segundo objetivo de investimento. Legal. Que não vai dar certo. Então,
E também outra orientação que é importante cartão de crédito não é reserva de emergência. Que muita gente, inclusive, incorpora o limite do cartão como se fosse aquele dinheiro lá disponível mesmo para gastar como se fosse seu, né? Cartão de crédito não é reserva de emergência, cheque especial não é reserva de emergência, nada disso. Então, fugir totalmente desses, enfim. O cartão de crédito, ele é ótimo, mas se você souber como administrar. Senão é uma armadilha praticamente, né? Você cai numa armadilha que quando vai ver, tá naquele fluxo e aí para administrar fica realmente por exemplo, difícil. Se você aconteceu alguma coisa, você foi lá e vou usar o cartão, porque enfim, só que você não tem nada guardado. Aí no mês seguinte, além das suas despesas mensais, você ainda vai ter aquela dívida do cartão que você fez no mês anterior. Sim. Então isso vai começar a virar uma bola de neve, porque você vai conseguir pagar suas despesas do mês, mas aquilo lá que você fez, aquela despesa que você fez no cartão, ficou a mais. Sim. Ficou além da tua receita do mês. Sim. Então, é aí que entraria a utilidade da reserva de emergência. Legal. Paty, então, suponhamos que eu tenha, então, conseguido administrar os meus recursos e atingir, aí, no mínimo, essas 6 vezes do salário, que seria o mínimo ideal para a gente ter uma reserva. Qual é a segunda caixinha que eu deveria começar a pensar quando eu já consegui separar ali aquela caixinha de emergência? Até complementando aí, a questão do percentual. Aí vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm um determinado gasto mensal que podem economizar um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Então, quanto maior o valor que você possa economizar durante o mês, mais rápido você vai formar sua reserva de emergência e com isso também mais rápido você vai começar a formar a segunda e a terceira caixinha. Legal. Então, aí vai depender muito, não tem um percentual definido 10%, 20%, não, isso não existe. Isso vai, eu sei que tem muitos especialistas que acabam... Que se atêm a esses percentuais, mas não né? A minha necessidade é diferente da sua, enfim, cada um tem uma necessidade, uma despesa, uma receita diferente. Legal, Paty. E quando a gente parte, então, para essa segunda etapa, quais objetivos eu devo considerar aí, digamos, para um prazo um pouco maior aí do que essa necessidade de emergência? Aí seriam os investimentos de médio prazo, tá? Na verdade, depois que você montou a caixinha de reserva de emergência, você já pode até conseguir conciliar montando de médio e de longo prazo. Você pode, de repente, dividir aí, eu quero daqui 2 anos eu quero trocar o meu carro, né? Ou então, daqui 3 anos eu quero fazer uma reforma no imóvel. Então, isso são investimentos aí a médio prazo, tá? Ou então, daqui 5 anos eu quero comprar uma casa de veraneio. Então, isso fica intermediário, não é nem tão emergencial e nem tão longo, por exemplo, como uma aposentadoria. Então, o que ficar nesse intervalo, eu devo concentrar para esses objetivos de médio prazo. Médio prazo também inclui a aquisição de uma casa própria. Interessante. Tá? E esse investimento a médio prazo, ele pode ser complementado também, por exemplo, com um financiamento imobiliário. Então, por exemplo, eu consigo juntar, num prazo aí de 3 anos, eu consigo juntar 50% do valor do imóvel que eu pretendo adquirir. Você pode usar, inclusive, como uma entrada, né? O investimento de médio prazo é você ir concentrando para dar de entrada no objetivo. Porque, como eu havia falado no vídeo anterior, o crédito faz parte do planejamento financeiro. Não é errado você tomar crédito, mas tem que ser um crédito consciente. Legal. Então, a médio prazo seriam esses objetivos aí com esse prazo médio. Isso. E o que a gente considera como um objetivo de mais longo prazo, Paty?
Mais longo prazo, a gente deixa sempre para aposentadoria, para você usufruir lá na frente, enfim, né? Porque... E esse é um ponto super importante hoje em dia, né, Paty? Com todas essas questões envolvendo a Previdência, é muito preocupante e muito importante a gente ter essa preocupação com a nossa aposentadoria, né? Então, se planejar, quanto mais, com uma antecedência maior, melhor é. Sim. Quando chegar lá na frente, né? Sim. E aí é nessa terceira caixinha, então, que a gente vai direcionar os recursos se preocupando com a nossa previdência complementar. Uhum. E aí, falando um pouquinho aí da questão de risco, né? Uhum. Investimento que vai nessa primeira caixinha, que é de reserva de emergência, ele não pode ser um investimento com risco muito alto. Aliás, ele tem que ser baixíssimo, como... e até no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de quais os produtos que seriam interessantes para cada caixinha. Uhum. De médio prazo a gente pode até colocar um pouquinho mais de risco, não tão alto, e mais a longo prazo a gente pode colocar alguma coisa com mais risco. Bom, então ficou claro quais são as caixinhas que a gente deve considerar com relação aos investimentos, né, Paty? Em breve a gente solta mais um vídeo com a participação da Patrícia, onde a gente vai explicar quais são os investimentos mais adequados a essas 3 caixinhas. Se inscrevam no nosso canal. Paty, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.